Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast da quarta-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. E aí, pessoal, tudo bom? Quarta-feira chegou e eu sou a Ana Paula, também líder do movimento Radiação e esposa do Júnior. E hoje a gente vai falar sobre enfrentando seus problemas e medos. E o conflito é algo que nós temos a tendência de evitar. Pode ser compreendido como algo natural e pode até ser visto como uma interação necessária. A maneira como encaramos ou lidamos com os nossos conflitos podem definir como será a nossa caminhada. E aí, vamos falar sobre isso? Vamos com Gênesis 32. Bom, pessoal, então vamos lá para Gênesis 32. Hoje a leitura é um pouco mais longa que a habitual, certo? 32 versículos? Engraçado, capítulo 32 e 32 versículos, é isso mesmo. Então vamos lá. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Enquanto Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Eu morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía.
E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunto meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, pois nesse músculo Jacó foi ferido. Muito bem, esse aqui é o capítulo 32 de Gênesis. Texto riquíssimo. Riquíssimo mesmo, que vai contar um dos momentos de maior medo e angústia de Jacó e ele tendo que enfrentar um sério problema que ficou lá atrás no seu passado, quando a gente leu na semana passada o capítulo 25. Uhum. Nós temos aqui praticamente 7 capítulos em que, do 25 ao 32, que conta esse período de Jacó longe da terra dele, quando ele foi para Harã. No mínimo ele enriqueceu, né? Porque o tanto de animal que esse homem tem. Ele enriqueceu muito. Ele foi para lá, na casa de Labão, e lá ele conheceu a sua esposa, a Raquel e A Lia. a Lia. Uhum. Exatamente. E o pulo do gato foi que Labão era o sogro deles e Jacó era apaixonado pela Raquel. Pela Raquel. E ele se comprometeu a trabalhar 7 anos por ela. Até conquistá-la, até conseguir Isso, casar. 7 era o salário dele. 7 anos de trabalho para se casar com a Raquel. E aí Labão deu o golpe. No dia do casamento, quem foi para a noite de núpcias foi a Lia, e não a Raquel. A Lia era mais velha. E aí, como de costume, a filha mais nova não casava enquanto a mais velha não saísse de casa. Isso tem todo um ambiente cultural desse aspecto que você falou, do casamento das duas filhas se casarem com ele. E aí ele trabalhou mais 7 anos pela outra, agora sim pela Raquel de novo, né? Uhum. E deu 14, e ele trabalhou 20 anos, na verdade. Esses 7 capítulos compreendem 20 anos da vida de Jacó. E é só depois que ele trabalha 7 anos que ele tem direito à mulher, é isso? Não, a Raquel, ele já teve O o direito. direito de tê-la como esposa ali, nesse final desses 7 anos. Só que ele trabalhou mais 7 por ela. Entendi. Então ele trabalhou 14 anos para ter as duas filhas. E o Labão... As duas esposas, né? As duas esposas, as Filhas duas filhas do de Labão. Uhum. O Labão se mostra um homem extremamente sagaz e um Picareta. tremendo de um picareta. Porque ele faz o coitado do Jacó trabalhar 14 anos pelas filhas e o Jacó não ganha nada durante 14 anos. Uhum. Só que a partir daí ele faz um acordo com Labão. Olha, então tá bom. Ele olhou para o rebanho e só tinha malhada. Eu não lembro exatamente, mas se você ler o texto, você vê lá. E ele... Ou seja, malhada é com manchas. Manchas. Uhum. E aí ele fala, tá bom, então as branquinhas vão ser minhas. E o Labão fala, tudo bem, porque quase não tem branquinha. Só que Deus abençoa Jacó e começa a nascer Só branquinha. Só branquinha. Aí o Labão vai e muda o salário dele. Não, não é branquinha mais, você vai ficar com as malhadas. E Jacó fala assim, tá bom, começa a nascer Só malhada. Então assim, Jacó ele é passado para trás por Labão muitas e muitas vezes. Uhum. E eu acho que no caso de Jacó é uma grande lição, porque ele passou para trás o irmão dele Sim. várias vezes. E outra coisa que é lição também, né? Porque ele como era o filho mimado, né?
e conseguia tudo na base da barganha, inclusive trocou, né, o prato de lentilha pela Sim. primogenitura. Então, nesse momento da vida, ele está aprendendo a esperar, no mínimo a trabalhar e dar tempo ao tempo para conquistar as coisas, né? O caráter dele está sendo trabalhado, porque ele tem todas as ferramentas para enganar Labão. Sim. Mas ele trabalha assim, lidando com um Labão que o engana. Sim, e sabe o que eu acho que é muito legal? Que retoma e reforça algo que a gente comentou, se não foi no passado, foi no retrasado, de que ambos filhos, tanto Esaú quanto Jacó, não eram pessoas de caráter já preparado, né? Mas como Deus enxerga a intenção, o coração, a disposição, como você colocou, né? Sim. A gente vê aqui que, apesar do Jacó, com todos os erros, Deus trabalha para colocá-lo na linha e no caminho correto para cumprir o propósito dele dentro do reino de Deus. Exatamente. Nesse capítulo, inclusive, assim como Abraão teve um momento muito marcante ali no Monte Moriá, junto com seu filho Isaque, agora Jacó vai ter um momento muito marcante no Vale de Jaboque. Mas antes de chegar lá, então no capítulo 31 ele decide ir embora. Ele tem um sonho, Deus fala, chegou a hora de você voltar. E aí, eu acho que nessa hora acende a luz na cabeça de Jacó. Voltar significa o quê? Ter que enfrentar o irmão. Encontrar o irmão. Ele vai ter que lidar com um problema antigo que não está resolvido. Sim. Ele sai de casa com a promessa do irmão assim, se eu te encontrar, eu te mato. Então, assim, ele precisa resolver um problema com o sogro e ele precisa resolver um conflito com o irmão. Ele está diante dos dois maiores conflitos da vida dele. Importante perceber que aqui, se lá naquele texto que a gente leu, ele chama um lugar de Betel, porque lá ele encontrou Deus, porque ele sonhou com os anjos. Agora ele está indo embora. O começo do capítulo 32 fala que Jacó, de novo, tem uma visão de anjos. E aí ele chama esse lugar de Manaim. Muito interessante perceber como Deus está trabalhando com esse homem, Jacó. Quando ele saiu de casa, Deus falou, eu estarei com você. E quando ele está voltando para casa, Deus de novo reafirma, eu estou com você. E, Júnior, a sequência aqui vai ser o preparo para o conflito. Né? Vai. Júnior, mas antes então da gente entrar, vamos definir o que é conflito? Vamos sim. Por quê? O conflito nada mais é quando os nossos desejos, os nossos temores, as nossas expectativas, os nossos objetivos confrontam com essas mesmas coisas, desejos, temores, expectativas ou até objetivos da outra pessoa. Isso. É interessante perceber que a gente tem aqui coisas objetivas e coisas subjetivas, né? Todo mundo tem um objetivo oculto sempre. Porque, assim, Jacó tem um objetivo, voltar para casa. Só que ele cria na cabeça temores. Sim. E ele vai precisar lidar com eles. E Esaú, lá do outro lado, também está com temores. Sim. Porque senão ele não estaria com 400 homens. Sim. Bom, mas então vamos lá? Vamos. Eles estão nessa crise e Jacó precisa enfrentar os seus problemas, o seu conflito. Ele tem um conflito com o irmão. Ele já resolveu no capítulo 31 um conflito com Labão. E agora aqui ele vai precisar resolver o conflito da vida dele, que é com Esaú. Ele teria opções da forma como agir, mas eu acho que ele é conduzido a fazer o que precisava ser feito nessa hora. Um conflito ele pode ter vários estilos, né? Sim. O clássico, que é o que talvez eu mais escuto em aconselhamentos quando a gente faz, ou eu faço com aconselhamentos, é quando você evita o conflito. Joga para debaixo do tapete, você se abstém, você abandona, fica quieto, isso aí. Engole seco, né? Esse lance de evitar é porque a gente geralmente considera conflito só negativo. Exatamente. E às vezes o conflito é uma interação necessária. Ou porque ainda não tem o controle emocional para entrar numa discussão e discutir, ao invés de entrar numa briga e se exaltar e tudo mais. Bom, a segunda maneira de entrar em conflito é através da competição. Isso, que aí vira briga. Mas
Bom, tudo bem. No meio esportivo, a competição ela pode ter o fair Sim, play, por exemplo. lógico. Não, eu acho que todos eles em algum momento é importante, porque tem uma hora do conflito que tá tão quente ali o negócio que Que é talvez melhor um se abster. Uhum. evitar, mas não evitar para sempre. Tem Sim, que ter a hora da solução. sim. Mas no caso da competição, quando ela passa o jogo tranquilo ali, né? A coisa da competição sadia, e vira o que, com foco muito em ganhar, o importante é ganhar, vira um relacionamento do ganha e perde, né? E aí você não tem cooperação. Pode ser até que ganhe, mas não tem cooperação. Nenhuma. Tem um outro estilo que é o da acomodação, Sim. em que vai se buscar uma harmonia através de uma concessão. É um comportamento não assertivo. É uma forma assim Você se de. abstém. Tá bom, vai. E você sai da briga para resolver o. É quase muito parecido com evitar. Muito parecido, mas é termo a diferença, mas tem diferença, Sim, né? Porque na acomodação, na verdade, você está se anulando para poder isso. seguir em frente. Na evitação, é a falta do confronto. Você abafa. Na acomodação, você se anula, Ok. né? O quarto é compromisso, ou seja, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho e a gente segue em frente. Eu acho que esse aqui é muito comum de gente que encontra o equilíbrio, né? Mas na verdade o suprassumo de quem começa no compromisso e já é um excelente passo para quem consegue fazer, né, o compromisso, é o da colaboração, quando de fato existe uma relação de ganha-ganha, né? E aí sim você vê que é muito mais assertivo, muito mais cooperativo Isso. e coordenado, como o Eu próprio penso nome já aqui fala. que um exemplo prático disso aqui talvez possa até ser esse caso que a gente vai ler aqui, de um comportamento ou de compromisso ou de colaboração, mas no colaboração, para mim o exemplo prático é assim, eu reconhecer, ó, nós temos uma diferença, nós temos um conflito, nós temos uma dificuldade, mas a gente vai sentar junto e a gente vai resolver. E os dois chegarem com a mesma proposta, a gente vai resolver hoje. Exato. É quando a gente diverge. Aqui em Isso. casa a gente tem um combinado, né? A gente vai discutir até a gente chegar numa resolução final. Mesmo que eu não concorde, você não concorde. Sim, Mas depois que a gente tomou a decisão é dos dois. acabou. Mesmo que seja uma decisão errada, não rola o eu te avisei, Não, a gente tenta né? ao máximo O não, famoso ao não, máximo. A gente não é perfeito, mas não é um tenta ponto que os dois isso. prestam atenção, tem muita colaboração. É isso aí. Então eu acho que Jacó e Esaú, por incrível que pareça, que estão com muitos temores, eles encontram uma maneira de resolver essa questão deles aqui. Era um conflito que tinha tudo para ser o da competição, Sim, como já foi no passado, né? Mas eu acho que o texto traz elementos para a gente aqui, para a gente perceber que a nossa forma de falar, a estratégia que a gente utiliza, a forma de se colocar, ele vai de uma maneira muito mais branda e algo que poderia se resolver de uma maneira é resolvido de uma forma totalmente oposta, né? é isso aí. Bom, como é que ele vai lidar com o medo, com o desafio dele? Acontecem três coisas nesse texto a partir do ponto que ele falou: bom, eu vou ter que me encontrar com meu irmão. Ele faz a primeira coisa para ir para a solução de um conflito. Ele cria uma estratégia de defesa e de ataque. Ele não está indo para brigar, Jacó. Mas ele estava preparado. Mas ele estava preparado. O Sim. que ele fez? Ele dividiu dois acampamentos, ele botou as Uhum. crianças para trás, Sim. ele organizou a Uhum. comitiva dele de tal forma que se houvesse um embate, os filhos e a esposa estariam protegidos e ele estaria com Ele o pessoal, pouparia parte ele do... estaria com o pessoal mais forte ali na frente para encarar. Uhum. Porque, na verdade, ele monta essa estratégia a partir do momento que ele criou um temor na cabeça dele, porque o cara, um dos servos dele chega e fala, ó, falei pro seu irmão Esaú, só que ele está vindo com 400 homens. Então, vir com 400 também dá uma ideia que Esaú, do lado de lá, está preparado também. Sim. Porque ele também não sabe como é que tá Jacó. É. Ele pode falar, pô, Jacó agora Todo tá mundo atirando no rico. escuro aqui, né? Isso. Os dois estão indo
O coração dos dois é bom. Se você ler Gênesis 33, que a gente não vai ler, lá você vê que os dois tinham a intenção da reconciliação. Tanto tem que o Jacó manda presentes para ir acalmando os ânimos do irmão, né? E essa é uma estratégia também, né? Sim, ele tem uma boa vontade para com o irmão. Ele tenta dar a comunicação de Jacó é uma comunicação de resolver o problema e não de brigar. E é uma comunicação não verbal aqui, né? Totalmente não verbal. Ele manda 3 comitivas de presentes para o irmão para mostrar o quanto ele está disposto a ter um bom relacionamento com o irmão. Excelente. Então, assim, ele enfrenta o conflito com estratégia, ele enfrenta com uma boa comunicação e ele enfrenta com confiança em Deus. Porque uma boa parte do texto que a gente leu ali, ele ora a Deus e fala: Senhor, chegou a hora de eu encontrar meu irmão. Sim. E eu preciso da sua ajuda. Estou com medo do que pode acontecer. Ele se abre diante de Deus e pede a ajuda de Deus. Sim. E aí a gente chega ao final do texto, que é o clássico texto da luta de Jacó no Vale de Jaboque. Aqui a gente tem algumas expressões que são também assim um pouco difíceis da gente entender do ponto de vista contemporâneo hoje em dia, mas ele se encontra num vale com um homem e luta com esse homem. Ao longo da luta, que vai até o amanhecer, ele percebe que ele está lutando com um ser muito mais poderoso que ele. Tanto é que ele chama o lugar de Peniel, porque ele diz que viu Deus face a face. Sim. Tudo indica no texto que o que ele viu ali... Aqui ele já estava craque em lutar com seres celestiais, né? Porque na ida ele lutou, agora na volta de novo. Tudo que ele está vivendo, na verdade, tudo indica que a gente está aqui com um anjo de Deus. E ele luta, e é interessante perceber de tudo isso aí que ele aprendeu aqui, nesse momento ele aprendeu qual é a luta que vale a pena lutar. Aquela música que você gosta bastante, Assim que luto as minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Ele entendeu que não era contra Labão, que não era contra Esaú, que não era contra seu pai, que não seria por meio das suas enganações, das suas artimanhas. Ele aqui definitivamente ele entende quem ele é e a quem ele tem que se submeter. Sim. Porque ele é mais fraco que o ser que ele está lutando, mas ele não desiste da luta. Isso demonstra pra gente a ideia de uma perseverança diante de Deus, diante dos nossos desafios. Ele aprendeu qual era a luta certa, porque aqui ele precisa se render. E o anjo, num ato também de misericórdia, fere a coxa, o joelho de... Coxa ou joelho? Então, vamos lá ver. É coxa. A articulação da coxa de Jacó. Então ele fere a articulação da coxa do Jacó. E Jacó, a partir desse momento, não sei se para sempre, mas por um tempo ele vai ficar manco. E aí nesse momento o anjo pergunta: qual o seu nome? E ele sabe qual é, mas ele quer ouvir de Jacó o nome dele. Porque o nome Jacó significa usurpador, enganador, agarrador de calcanhar. Como você se chama? Eu me chamo usurpador, Jacó. Uau! E aí ele fala: você não mais vai se chamar Jacó. Isso é muito bonito. Nossa, é lindo. É assim, você não é mais isso. Você é Israel. Uau! Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Ele se torna um príncipe de Deus. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Nesse sentido, esse prevalecer, ele não ganhou a luta, mas ele permaneceu, ele se submeteu a entender que a luta dele era com Deus. E aqui é o plano consumado de Deus na vida dele, onde tem a ressignificação do propósito dele. Exatamente. Né? Aqui ele chega nesse ponto que Abraão chegou. Linda história. E que ele chega agora. Então, assim, nós acabamos agora a história dos 3 patriarcas. Ou seja, ele vai encontrar o irmão depois disso. Agora, ele está preparado para encontrar o irmão. Incrível. Diante de todas as estratégias, na verdade, o fundamental não são as estratégias, é a identidade, é quem ele é. Sim. Agora, ele já não é Jacó. Ele vai encontrar o irmão como Israel. E a confiança dele está em Deus, e não somente nas suas estratégias. Demais.
E aí, leia 33, é muito bonito o capítulo 33, o encontro dos dois irmãos, eles vão se dar bem, eles vão se entender. E cada um vai seguir o seu caminho a partir daí. E até aparece em alguns capítulos para frente, quando Isaac morre, os dois juntos enterram o pai. Eu acho que é a primeira vez que aí eles estão juntos assim, em definitivo mesmo, como dois irmãos ali junto do pai. E é isso, eu acho que aqui a gente termina a história dos patriarcas. Semana que vem nós só faremos um adendo para fechar com os 12 filhos de Jacó, para a gente compreender então, a partir dos patriarcas, a formação da nação de Israel. Excelente. Muito bom, Júnior. E aí, então semana que vem a gente finaliza a série de patriarcas e temos novidades para os nossos ouvintes. Certo? Teremos. Semana que vem a gente começa a divulgar as novidades. É isso aí, pessoal. Excelente resto de semana. A gente se vê no sábado com série nova, o novo normal. Não perca, a gente vai falar sobre adaptabilidade, o quanto que você está preparado e o quanto que você é aquela pessoa que resiste à mudança, luta até o fim, ou se você geralmente é aquela pessoa que está aberta às mudanças que a vida te põe na frente. É isso aí? É isso aí, a gente se encontra sábado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.